Prezado eleitor real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 14 anos de existência, sabe que a cada 2 anos a agenda do programa Cidade Real se dedica especialmente a lhe oferecer informações de utilidade pública, informações do seu total interesse para o momento da escolha, o momento do voto. Até porque votar é escolher. E desta forma, precisamos ter segurança, tranquilidade e, sobretudo, racionalidade neste momento. Uma vez que da sua escolha dependerá, evidentemente, o transcorrer da próxima gestão no âmbito dos poderes legislativo, estadual e federal, como também, da mesma forma, no poder executivo estadual e federal. E o prazo de arrependimento é relativamente longo. São 4 anos para que você reveja as suas escolhas. Desta forma, o programa Cidade Real se mantém fiel à sua proposta de lhe oferecer informações corretas, precisas, seguras e confiáveis para que você, de maneira equilibrada, faça a sua melhor escolha, optando pelo melhor plano de governo entre aqueles que se apresentarem, uma vez que não precisamos de plano de poder, que é aquele que determinados grupos se utilizam para se manter à frente de determinado poder, quer seja executivo ou legislativo. Portanto, este momento é fundamental. Você, caríssimo eleitor, que paga toda esta conta, dispensa emoções. Você exige soluções. E desta forma, entendo que somente através da nossa participação podemos reverter o atual cenário, que é extremamente crítico, instável e que tem potencializado, sobretudo, os radicalismos, a intolerância, que não cabe num processo democrático. O eleitor, mesmo que por vezes se mostre desacreditado do atual modelo, que não se motive para participar do processo e por vezes, ou na maioria das vezes, vota para excluir e não para escolher, deve rever o seu procedimento, a sua postura e, sobretudo, a sua participação. Não existe outra alternativa, até porque do seu voto ainda não cabe medida liminar, não cabe julgamento em qualquer instância. Ele é definitivo, ele é secreto e diria sagrado. É o momento de você se inserir no processo. E mais, após as eleições, tendo o seu candidato sido eleito ou não, você tem que continuar participando, fiscalizando o mandato de todos aqueles que recebem por delegação do nosso voto a incumbência e o comprometimento de defender, sobretudo, os interesses de Nova Friburgo.
com a proteção de Deus sempre. Sejam todos muito bem-vindos na edição de número 746 do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, assim como dos trabalhos técnicos de Charles Torres, Rafael Teixeira, Luiz Marceliese, de Lídia Dias, nossa atenta e eficiente assessora, sob a coordenação irretocável e muitíssimo competente de Marconi Júnior, que nesta edição está sendo ladeado por uma brilhante jornalista, figura das mais conhecidas nos meios de comunicação e que nos privilegia com a sua presença. Neste momento, ela se encontra na operação técnica, acompanhando os bastidores da gravação do programa Cidade Real. Entretanto, me pediu que não a citasse, uma vez que a sua agenda oficial indica que ela está em merecido período de férias. Então, portanto, não caberia informar o local em que se encontra nesse momento. Mas tenho certeza que Marconi Júnior vai desfilar todo o seu talento nesta edição. Aliás, ele que tem sido uma figura muito bem-humorada, romântico, diferente, evoluído, face o novo enlace amoroso com a querida Alice Vandrovski. Realmente é o casal que desperta referências e inspirações nos corredores da emissora. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 20 de junho de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui.
Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, evidentemente, e, sobretudo, de informação do seu interesse. Uma vez que, no próximo dia 2 de outubro, você vai ter que, de maneira democrática, manifestar a sua escolha. Votar é escolher. E me invocando daquela definição, de certa maneira, já desgastada, mas extremamente válida, que diz que voto não tem preço, tem consequência. E é exatamente o que observamos. Da sua escolha dependerá as consequências do que teremos nos próximos 4 anos face aos cargos que são colocados para a sua escolha. E desta forma, o programa Cidade Real continua a série de entrevistas com pré-candidatos, uma vez que, neste momento, a legislação eleitoral assim os caracteriza. Até porque, para se tornarem candidatos, deverão submeter seus nomes às respectivas convenções partidárias para que homologuem as suas pré-candidaturas. E, desta forma, neste momento, são tidos e havidos como pré-candidatos, o que nos permite montar e compor uma agenda com aqueles que entendemos ter maior proximidade com nossa cidade e com os interesses de nossa população. Desta forma, queremos anunciar a honrosa presença de Edson Flávio, ilustre companheiro de emissora. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se honradas com a sua presença. Seja muito bem-vindo. Eu que me sinto honrado. A gente assiste tanto o seu programa, as inúmeras edições, agora na 746, né? Exatamente. É, o nome é até sugestivo, né? Sem dúvida. 746. Sem dúvida. E para mim é uma honra, é uma alegria, é um momento assim de mais uma conquista. Poder estar aqui, poder estar conversando contigo e certamente com os seus telespectadores, que não são poucos ao longo desses tantos anos, dessas inúmeras edições. Estou feliz. A recíproca é verdadeira, são mais de 14 anos, amigo, com o programa Cidade Real. Agora, Edson Flávio, você que é uma figura muito conhecida, tendo inclusive sido vereador municipal e também atua na mídia local, pode ainda não ser conhecido para aqueles poucos que ainda não tiveram esta oportunidade. Isto posto, queremos que se apresente para a nossa maciça audiência para que conheça um pouco melhor do seu brilhante currículo. Olha, falar da gente mesmo não é fácil, mas, né, dado a pergunta me feita por você... Eu diria suspeito, inclusive. Eu não tenho muito para onde correr. Então, você, telespectador que está nos assistindo, né, algumas características, alguns adjetivos que eu possa dizer, que possa parecer um pouco assim, da gente, falando bem da gente mesmo, né, que bom é que os outros falem, né? Mas eu sou um cidadão friburguense, nascido no bairro Nova Suíça, no tempo que não tinha nada, no tempo que era um local muito esquecido naquele período, né? Até mesmo pela pouca população, né? Mas eu sou nascido ali, meus pais também dali, meus pais moram ali, graças a Deus, Manuel Coelho e Dona Neuza. Mamãe é a primeira merendeira da Escola Municipal São Judas Tadeu, no bairro Nova Suíça. E o meu pai, 35 anos ou 40 de DR, trabalhou nessa região toda aqui, né? Num primeiro momento, limpando estrada, capinando estrada. Depois passou a ser artífice em metalurgia. E minha mãe hoje é inspetora de aluno na Escola Municipal São Judas Tadeu, trabalha lá há mais de 40 anos, né? E também foram os responsáveis por conquistar a escola para o bairro. Então, começo aí já a dizer o porquê da nossa inclinação para servir e para a vida pública. Minha mãe, então, conquista ali a escola. Eu sou um dos primeiros alunos matriculados na Escola Municipal São Judas Tadeu, Nova Suíça. E depois de estudar ali,
eu fui estudar na escola Júlio Sallusti, na Chácara do Paraíso. Da escola Júlio Sallusti, na Chácara do Paraíso, eu fui estudar na escola Ribeiro de Almeida, atual IENF. Do IENF, eu fui para a escola Jamil Jaique, estadual Jamil Jaique. Da escola estadual Jamil Jaique, fiz um curso rápido, né, no IPC, Instituto Pátria e Cultura, e daí fui para a universidade, e é onde eu me graduei, onde concluí ali, me formando como bacharel em comunicação social. Nesse período de tempo, tive a oportunidade de estudar no Senai, oportunidade de trabalhar com o seu falecido Decache, né, na Tornalto, na rua Monte Líbano, e também oportunidade de servir a cidade em diversos momentos. Chega um momento na nossa vida, quando eu termino a faculdade, concluo a faculdade, retorno para Nova Friburgo, né, concluí no Rio de Janeiro, retorno para Nova Friburgo e encontro aquela escola onde eu estudei na infância, ainda com uma sala de aula, como naquele período. E a gente, então, começa um trabalho muito grande na Associação de Moradores do Bairro Nova Suíça, onde a gente conquista a ampliação da escola, e aí, a partir daí, todos os benefícios que hoje existem no Nova Suíça, todo o calçamento, ônibus, posto de saúde, creche, quadra, tudo aquilo passou por uma gestão nossa como presidente da Associação de Moradores. Ali, chega um outro momento que a gente deseja ingressar na vida pública. E esse ingresso na vida pública não foi fácil, mas foi uma decisão de fazer com que o bairro onde eu nasci fosse mais conhecido, tivesse mais visibilidade, e eu entendia que com essa visibilidade nós iríamos alcançar os benefícios, os direitos sociais que teríamos a alcançar. Então, em 1999, mais ou menos, eu concorro a vereador, né? E com uma proposta. Eu disse para a candidata a prefeita, naquela época, que era a doutora Saudade Braga. Eu falo para ela o seguinte: doutora, eu serei candidato por um grande motivo. Para onde eu for, onde tiver um palanque, eu puder subir e falar que Nova Suíça existe. Para que as autoridades públicas possam olhar. Porque nós, naquele período, não tínhamos. Tinha que sair do bairro botar uma sacola de plástico no pé para poder chegar no centro da cidade, para não chegar com o pé todo lameado. Me lembro que a gente empurrava ônibus morro acima. Lembro que a gente embarcava no ônibus no sítio Bonfim. Lembro de vir para a cidade, muitas das vezes, a pé para fazer Senai, a pé para trabalhar na fábrica. Então, a gente vivenciou tudo isso. E como presidente da Associação de Moradores, então, a gente começa a articular tudo isso, essas conquistas todas. E digo que não foi fácil, porque a nossa agenda não batia com a agenda da autoridade pública, não batia com a agenda do vereador. Então, tinha vezes que nós tomávamos chá de espera na antessala do prefeito, no gabinete do vereador, em alguma instituição, mas não desistimos. Após isto, eu assumo, não sou eleito, consigo dar visibilidade ao bairro e entra um governo do Estado alinhado com o governo municipal e a gente, na frente da batalha, conseguimos os principais benefícios. Hoje não está tudo conquistado, mas as principais foram conquistadas. Hoje você chega em Nova Suíça, é um bairro que realmente dá gosto, um bairro totalmente urbanizado. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Tem toda a estrutura para crescer ainda mais. E eu, então, assumo a direção da escola Padre Rafael, no Cordoeira. Foi aonde a gente pôde realmente conquistar o coração de muitas pessoas, porque fizemos uma gestão de bastante impacto, uma escola que a gente assumiu com 170 alunos, entregamos com quase 600, assumimos uma escola com a média de rendimento escolar abaixo da normal, da média nacional, e conseguimos fazer essa mudança. Conseguimos ali, junto com os moradores, quadra coberta, creche. Então, nós avançamos muito, e principalmente na gestão escolar, né? A escola melhorou, né, no índice, né, de aprendizado, a evasão escolar diminuiu totalmente, e a gente vem caminhando. Chega um determinado momento, eu faço um corte, eu sou eleito vereador. Sou eleito vereador, e como vereador, eu sou um dos vereadores que mais... Isso na eleição de... 2008 para 2009, né? E eu sou um dos vereadores que mais proposições apresentou na história da Câmara Friburguense, né? Está lá, registrado tudo, propôs indicações legislativas, né? Muitas indicações para todos os bairros da cidade, porque eu disse na minha campanha que eu seria o vereador de todos os bairros. Então, por mais que o executivo não acompanhava aquilo que a gente solicitava,
Tem um ditado que diz, pedir Deus deixa, né? Exatamente. A gente fazia as nossas indicações, íamos para todos os bairros e fizemos isso. Algumas leis muito importantes, algumas leis que hoje estão fazendo uma diferença. Eu, por exemplo, crio o Dia Municipal das Associações de Moradores, porque eu entendo que é necessário construir em conjunto com a sociedade, que quem mora nos bairros sabe a sua necessidade. E nós vamos tratar daqui a pouquinho de uma eleição federal, de uma eleição nacional. Quem mora nas cidades, quem mora nas regiões, conhece a sua realidade e, portanto, ela deve exercer um papel de protagonismo nisso. Bom, passado esse período, eu muito bem avaliado, presidente de diversas comissões, criei a Comissão dos Direitos da Criança, que não havia, a Comissão do Esporte, que não havia, a Comissão do Aluguel Social, que ajudou a cidade por demais no período da tragédia de 2011, quando as pessoas não acessavam os seus benefícios. Eu fui o criador dessas leis e responsável também pela manutenção de recursos do BNDES para as empresas de Nova Friburgo, no momento que fechou, né, aquelas questões de recursos. Eu, em contato com o senador amigo à época, a gente consegue esses benefícios. Após isto, o Edson Flávio, parando de falar um pouquinho dele agora, após isso a gente recebe um prêmio internacional, que foi um convite para estar na Alemanha, pelo trabalho que eu desenvolvia junto ao terceiro setor, né, que é a área social, junto ao Médica em Campo do Coelho e junto à Aldeia da Criança Alegre. Isso me rendeu um convite para falar para líderes de 30 países. E assim fui para a Alemanha e lá nós evitamos o fechamento da Aldeia da Criança Alegre e trouxemos mais investimento para o Médica Internacional, a ponto de hoje nós temos em Nova Friburgo um centro de prevenção para catástrofes na América Latina, que fica ali em Muri, que fez parte desta ida nossa à Alemanha, a Kaufbeuren, a Düsseldorf, onde nós falamos ali com embaixadores de Togo, Benin, Sri Lanka, Kosovo, 30 países. Então, a gente vem candidato a deputado federal. E quando eu fui candidato a deputado federal, eu tive quase 10 mil votos. Daí faz esse corte, eu paro um pouco, porque senão eu vou ficar falando de mim o tempo todo. Mas a gente tem uma história bacana, uma história de luta, uma história de superação, uma história que me honra, me orgulha. Esse dia eu fui homenageado no Cordoeira pela gestão. Outro dia eu tive uma homenagem no bairro Nova Suíça pela gestão à frente da Associação de Moradores, né, naquele período. E eu tenho, assim, celebrado a vida, sou casado, tenho 2 filhos, Bernardo com 11 anos, Mirella com 7 anos, uma esposa maravilhosa que é professora, né? Estou num momento bem feliz. Se chama? Alessandra. Minha esposa se chama Alessandra. Temos que registrar o nome dela, porque senão as consequências serão também previsíveis, amigo. Agora, Edson Flávio, antes de propriamente tratarmos das suas pretensões na condição de pré-candidato, eu entendo, e digo isso sempre no meu editorial inicial, que o eleitor, de forma geral, ele está descrente do modelo, que se encontra falido. Este modelo está falido. E não participa, ele não se motiva a tentar mudar o cenário, que somente através do voto me parece que será a única alternativa democrática para fazê-lo, não entrando no mérito de outras iniciativas que afastam, sobretudo, gestores das suas funções. Mas, democraticamente, é a única alternativa. Agora, entretanto, o eleitor continua desmotivado. Basta citar que nas últimas eleições, portanto, municipais, há 2 anos anteriores, tivemos uma abstenção de aproximadamente 43 mil eleitores num colégio eleitoral de mais de 135 mil, o que é absolutamente preocupante. Como reverter esta, eu diria, apatia e inércia do eleitor, o motivando a participar do processo? Com resultados. Essa é a resposta direta que eu dou. Resultado. O resultado
é que faz com que as pessoas estejam motivadas? Resultado de que forma? Você sabe que o homem público, o deputado, o vereador, o prefeito, o governador, o senador, eles são agentes públicos contratados com recurso do contribuinte para um exercício de 4 anos ou 8 anos, no caso do Senado. O resultado dessa conquista, deste emprego, deste trabalho temporário que é oferecido pelo eleitor através do voto, é esse resultado que vai fazer que, numa próxima eleição, o cidadão resolva ir às urnas e votar, porque ele se vê respeitado. Nós vemos isso no quadro hoje nacional, né? Nós vemos o governo federal, do presidente Jair Messias Bolsonaro, que eu pertenço ao mesmo partido que o presidente da República, é um governo de resultado. É um governo que, na sua campanha, fez algumas promessas e essas promessas estão sendo cumpridas. Vemos, por exemplo, hoje nós temos um ministro, que é o ministro Tarcísio, cotadíssimo para ser eleito governador do estado de São Paulo pelo resultado da entrega, né? Ele tem que entregar para a população, né, aquilo que ele propôs em sua campanha. Nós vemos, por exemplo, na região Nordeste hoje, né, o governo federal entregou a transposição do Rio São Francisco. Nós vemos, por exemplo, em alguns locais que as pessoas demoravam horas para atravessar de balsa, o governo federal vai, faz uma ponte magnífica, algo maravilhoso, e entrega para aquela população a sua economia. Nós vemos que pessoas do Nordeste, por exemplo, viviam no cabide de políticos por conta de carros-pipa. Hoje acabou isto. Nós pegamos aqui para a nossa região, por exemplo, pegamos aqui para o Paraná, para outras regiões, aeroportos, portos, privatizações estratégicas muito importantes que estão fazendo com que o cofre público tenha recurso para investir e reinvestir. Quando você não entrega, por exemplo, como nós tivemos agora o escândalo que houve há pouco tempo, nós temos o Comperj, que foi assaltado em mais de 50 bilhões e faliu essa região, e eu falo até com indignação, exatamente. Faliu essa região nossa, de Friburgo, descendo por Cachoeiro de Macacu, por Itaboraí, Papucaia, você vê uma falência naquela região. No período que o Comperj estava começando a eclodir, estava começando a bombar, você via ali, você passava com fila de 300 ônibus, você via as pessoas vendendo as suas propriedades para fazer hotel, pousada, restaurante. Nós aqui em Nova Friburgo já estávamos começando a respirar ares novos para os nossos hotéis, que iriam hospedar executivos da Petrobras, executivos de empresas estatais ou empresas privadas, que iriam conhecer a nossa região. Aí vem um rombo desse gigante na Petrobras e quebra o Comperj e todos nós saímos perdendo. Então, eu respondo a sua pergunta, o que motiva o eleitor a votar é resultado. O homem público tem que entregar aquilo que ele se propôs a fazer. Agora, nessa mesma vertente, Nova Friburgo vem padecendo de uma sequência de representações na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, como também na Câmara Federal. Por vezes se observa representações isoladas. Entretanto, houve épocas que tínhamos representações tanto no Estado quanto na União, sobretudo no poder legislativo. E não se observa mais essa frequência, o que traz profundos danos a Nova Friburgo e região. Fazendo-se uma analogia, o eleitor friburguense também está descrente, está decepcionado com a classe dita política? Eu não acredito que esteja decepcionado. Eu creio que ele possa estar desmotivado, né? Ele pode estar desmotivado justamente pelos resultados. Nós observamos nas várias últimas eleições, eu não vou dizer nas últimas, nas várias últimas eleições, um fenômeno muito interessante. Qual é o fenômeno que eu observo? Eu observo que, principalmente, quando o executivo vai bem, né? Porque o executivo precisa ir bem, porque o recurso público ele cai no cofre do executivo. Né? É o ordenador de despesa. Ele é o ordenador de despesa. Então, Exatamente. se o executivo entrega boas obras, entrega a educação com índices satisfatórios, a área social com índice satisfatório, a saúde com índice satisfatório, não precisa ser 100% porque é difícil estar, mas quando não entrega e ao mesmo tempo não entrega e também não mostra desejo de fazer sucessores.
O que acontece no Nova Friburgo, que vem acontecendo ao longo do tempo, é que os prefeitos, eles fazem questão de não ter ninguém que os substitua. Fazem questão De não ter ninguém que os substitua. de fazer o sucessor. De fazer o sucessor. Você pode observar isso, observa a história. Observa, pega todos os candidatos que tiveram na prefeitura, observa os seus vices, quem eram, observa a história de relacionamento entre os vices, observa a história de relacionamento entre o prefeito, os seus vices e as presidências da Câmara Municipal, e você vai ver que não há interesse de fazer sucessão. E não havendo interesse de fazer sucessão, isso é muito ruim. Por que é muito ruim? Você vai perdendo, você vai se descaracterizando politicamente. O município, ele vem se descaracterizando politicamente. Por quê? Muitos prefeitos, eles preferem fazer alianças com diversos líderes que não têm um compromisso, um vínculo de história, um vínculo sanguíneo, né, com a cidade. Líderes que muitas das vezes vão estar por 3 anos ou 4 anos, depois ele volta para a base dele. E o município começa uma história de relacionamento toda nova. Pode observar isso. Existem parlamentares, tanto federais quanto estaduais, que na época da eleição vêm aqui em Nova Friburgo, desfilam com o prefeito, traz uma emenda X, e muitas das vezes muito aquém do que os 204 anos de Nova Friburgo merece, vão embora e voltam daqui a 4 anos. E durante esses 4 anos a gente fica com um problema terrível na área da saúde, com problemas terríveis estruturais na área da educação. Se você for andar nas escolas municipais, por exemplo, você vai ver verdadeiros mausoléus. Você vai ver escolas municipais desestruturadas. Enquanto você tem esse mesmo líder que veio aqui conseguindo emendas, até emendas parlamentares, emendas de bancada que seja, gigantesca para projetos na sua região e na sua cidade. Eu vejo constantemente para a região da Baixada Fluminense, por exemplo, né, que é uma região que a gente ama também, mas projetos grandiosos, gigantes acontecendo, hospitais enormes sendo eleitos, viadutos assim estupendos sendo construídos, vias sendo duplicadas. E a gente às vezes fica somente aqui nas estradas, nas ruas, nas estradas vicinais, com um recapeamentozinho. A gente não tem obras estruturais da época de Dr. Heródoto, por exemplo. Obras que você fazia na cidade e que faziam diferença na vida do friburguense. Quando o doutor Heródoto propôs o trem, né, muitas pessoas hoje fazem e fizeram piada, mas muitas cidades conseguiram conquistar benefícios iguais a esse, como um veículo leve sobre trilho, ou se não com um coletivo elétrico, porque hoje é insustentável a situação do trânsito em Nova Friburgo. Você não tem como falar politicamente da cidade se você não pensar em alternativas, em não pensar em pelo menos buscar, porque as fontes de recursos, elas existem. Se não existisse, o governo federal não estava fazendo aeroportos gigantes, não estava resolvendo a questão dos portos. Tudo isso através de quem? Dos deputados federais daquela cidade, daquele estado. Se não fosse assim, o Nordeste brasileiro, principalmente a Bahia, não tinha representantes que conseguem atrair do cofre federal recursos gigantes para as suas regiões. E aí você vem numa falência política no estado do Rio de Janeiro, com uma perda grande de espaço no cenário nacional. Eu cursei agora há pouco um curso na universidade, na ELERJ, na Escola Legislativa Estadual, e vem falando sobre o fluxo de esvaziamento do Estado do Rio de Janeiro. E aí, quando você fala em esvaziar o Estado do Rio de Janeiro, como é que fica uma região como a região serrana, por exemplo? Se você consegue esvaziar a capital, se você consegue esvaziar São Gonçalo, se você consegue esvaziar Itaboraí, Duque de Caxias, municípios com mais de 1 milhão de moradores, se eles estão passando por dificuldade muitas das vezes, agora você imagina uma região serrana, Nova Friburgo, que tem cerca de 200 mil moradores e 130 mil eleitores, que para muitos líderes políticos isso só serve para completar voto. Mas para nós não. Para nós é diferente. Nós, com 115 mil eleitores que nós temos na Nova Friburgo, nós entendemos que nós podemos conseguir uma representatividade boa, não só para a cidade e, por consequência, para a região, e também para ajudar a impactar o estado do Rio todo. Então, eu penso que o que nós estamos vivendo nesse momento é isso, é uma crise. E isso faz com que Nova Friburgo viva uma crise de identidade. Hoje você consegue dinheiro para fazer uma festinha.
Amanhã você consegue dinheiro para fazer uma estradinha. Amanhã você consegue dinheiro para fazer a festa da flor. E não existe políticas públicas permanentes. Por quê? Porque o recurso ele vem pingado de acordo com o agrado, ou afago, ou abraço que o prefeito ou que o chefe do executivo dá em determinados parlamentares. Se não abraçar, se não pedir, não vem nada. Então, eu acho que é um momento que precisa ser analisado e revisto pelo eleitor friburguense e pelo eleitor da região serrana, porque o coração da região serrana é Nova Friburgo. E os municípios vizinhos sabem disso. Cordeiro sabe disso, Bom Jardim sabe disso, Macuco sabe disso, Sumidouro sabe disso, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes, né, Santa Maria de Madalena, eles sabem que Nova Friburgo forte é força para eles. Eles sabem que não conseguem caminhar sozinhos, porque o principal hospital está aqui, né, a principal produção de frutas, de legumes está aqui, a principal produção de flores está aqui, o setor metal mecânico está aqui, a principal empresa de ônibus está aqui, o maior empregador da região, que é a prefeitura, está aqui, com mais de 6 mil funcionários, uma folha de pagamento gigante, 6 mil funcionários, 7 mil funcionários, é uma folha de pagamento gigante. E muitos de nós, friburguenses, ainda enviamos recursos para essas cidades vizinhas, porque nós somos cria dessas cidades vizinhas. Meu pai nasceu em 2 Barras, minha mãe nasceu em 3 Barras, tenho parente em Cordeiro, parente em Cantagalo. Então, as pessoas ganham aqui e muitas das vezes investem lá. Quando aqui vai mal, lá também vai. Edson, depois do intervalo, queremos ouvi-lo atentamente acerca dos resultados que você pretende trazer para Nova Friburgo. Foi um termo que você utilizou por algumas vezes e queremos ouvi-lo atentamente. Obviamente, ressaltando sempre que estes resultados serão obtidos se você, primeiro, tiver seu nome homologado na convenção partidária do Partido Liberal, sendo eleito e compondo, evidentemente, a Câmara Federal a partir do próximo ano. Mas, de toda forma, certamente você já tem o seu planejamento estratégico, ou seja, as suas pretensões pré-eleitorais. E precisamos ouvi-lo atentamente para contribuir com o eleitor na sua escolha, no seu voto. Como também precisamos da sua contribuição para a campanha, eu diria, permanente e até insistente do programa Cidade Real pela doação de sangue. Mais do que um ato de amor, um gesto de solidariedade, entendo que trata-se de questão de sobrevivência. Até porque os estoques do banco de sangue do Hemocentro Regional estão abaixo do limite mínimo, uma vez que são necessárias pelo menos 5 doações diárias para que se atinja esse limite mínimo. E também tentando equilibrar melhor os tipos sanguíneos que são disponibilizados pelo banco de sangue que funciona anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã. A sua doação individual pode salvar até 4 vidas. E o Hemocentro atende às necessidades e às demandas do próprio Hospital Raul Sertã, como também do Hospital Maternidade, da Unidade de Pronto Atendimento e do Hospital São Lucas, que é conveniado ao Hemocentro. Ou seja, a demanda é muito superior à oferta e não há outra alternativa, até porque ainda não se produz sangue em laboratório. E, portanto, este item de consumo vital não se consegue licitar, não se consegue adquirir. E somente através da sua generosidade conseguiremos estabelecer o limite mínimo do estoque de sangue no Hemocentro Regional. Fica o apelo do programa Cidade Real para que você, assim, contribua de maneira muito generosa e, eu diria, anônima, o que me encanta, uma vez que a sua doação pode ser identificada, ou seja,
ter ali a etiqueta do remetente, mas não do destinatário, uma vez que aquele sangue doado poderá atender alguém que você sequer imagina que esteja precisando. Desta forma, continuamos com a nossa campanha insistente pela doação de sangue. Vamos juntos acompanhar. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta ela é realizada individualmente. Ligue para 22-2523-8084 e agende a sua doação. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 da manhã até às 11h30 da manhã. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Axis Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Axis você também. Axis Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e eu diria opinião também. Uma vez que, conforme eu sempre digo também, o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático.
precisamos também nos manifestar alertando você, eleitor, acerca deste momento. E nessas entrevistas com os pré-candidatos, a nossa editorialista, doutora Aline Freitas Spinelli, professora de Direito Penal e advogada criminalista, está produzindo todos os quadros opinião voltados para lhe provocar, para lhe desafiar, para lhe fazer refletir, sobretudo com propriedade e com conhecimento de causa. Vamos juntos acompanhar. Olá, sejam muito bem-vindos. Dando sequência àquele nosso combinado, nosso trato de 4 capítulos, 4 episódios falando sobre eleições de 2022, política, voto, eleitores. Vamos lá. Que tipo de eleitor é você? Você é o eleitor sentimental, o eleitor apaixonado, o eleitor pertencente de algum grupo? Você pertence a alguma comunidade, algum clube? Se identifica como eleitor evangélico, neopentecostal? Eleitor por conta de orientações do seu chefe? Ou você faz aquela análise mais crítica, mais profunda? Se dá o trabalho de pesquisar um pouquinho sobre o trabalho realizado do seu candidato, sobre as propostas que ele tem? Você vota de acordo com as pesquisas para engrossar, para dar voz ao coro de quem está liderando a pesquisa? Esse tipo de eleitor não deve levar a sério. Aqui em Friburgo mesmo, na última eleição, o prefeito, o chefe do Poder Executivo, foi uma surpresa. Ele não era apontado nem de longe pelas pesquisas e foi eleito. Então, eu convido vocês a refletirem sobre a seguinte questão. A gente está acostumado a viver na era do imediato, do mágico, do rápido. No Instagram é todo mundo, arrasta para cima que eu te ajudo a ganhar R$1 milhão. Arrasta para cima que você vai ter um salário de 16 mil por mês. E se faz de conta do marketing das redes sociais, é muito perigoso. É um marketing de alguns livros de autoajuda que vende euforia, vende resultados rápidos, tudo na era, no momento, na fase superficial, sem aprofundar em nada. E esse discurso que vende sucesso imediato, sem pesquisa, sem suor, sem passar a percorrer o caminho do chato, não te leva a lugar nenhum. Aliás, te leva sim à decepção, à frustração, ao fracasso. Então, eu convido vocês, vamos assumir aqui as rédeas dessa eleição, pesquisando, por mais que você tenha um candidato afetivo, sentimental, que você seja fã de alguém, vamos pesquisar, identifica qual a sua necessidade, qual a necessidade da sua cidade, da sua família. Vamos juntos sair do lugar, mas pensando em quem nós somos, o que nós precisamos. Vamos seguir um projeto, vamos seguir alguém que realmente faça alguma coisa por nós. Essa é a nossa opinião, que é pública. E eu sempre repito o meu convite. Vem comigo percorrer o caminho do contraditório, o caminho da razão, o caminho do bom debate, o caminho do respeito, o caminho da alegria. Até semana que vem. Coragem, ousadia, competência emolduradas. Esse símbolo está se tornando cada vez mais conhecido, especialmente daqueles que gostam de futebol, pela irretocável beleza de doutora Aline de Freitas Spinelli, que nos seus editoriais, que tem a chancela da produção do programa Cidade Real, lhe desafia, lhe provoca,
Não obstante, o convidado ter aplaudido a manifestação de doutora Aline Spinelli. Até porque, reitero, que o contraditório incomoda, sobretudo as autoridades, porque lhes afastam da sua zona de conforto, mas é democrático e saudável. E continuaremos com a nossa missão, com a nossa saga de lhe oferecer esta leitura diferenciada através do quadro Opinião. Ilustre Edson, isto posto, diante desta contextualização, quais são os resultados que você pretende futuramente, caso se torne candidato e posteriormente eleito, trazer para Nova Friburgo e região? Bom, o primeiro ponto, você bem disse, né? Nós estamos numa pré-campanha, né? Eu estou em 2 pré-campanhas. Eu te falava isso em off. Quais são as 2 pré-campanhas? A primeira pré-campanha é tornar a nossa candidatura visível, né? E real aos olhos do diretório do nosso partido, que é o PL, né? O PL hoje é o partido em que está o governador do estado, mais 50 e tantos prefeitos, também o presidente da República e alguns dos seus principais ministros. E no estado do Rio de Janeiro, é claro, um partido desse tamanho, né, a concorrência interna para conquistar uma vaga na legenda, ela é bem real, ela é uma realidade. E sendo assim, uma realidade, eu fico, nesse primeiro momento, buscando internamente a solução desta questão, ou seja, de conquistar a legenda. Após conquistar a legenda, aí sim, aí nós vamos acabar ou terminar de construir o nosso projeto de mandato. E o projeto de mandato, Zuri, é um projeto de mandato que está sendo construído não só por mim, eu tenho ouvido muitas pessoas. Agora, é um projeto que ele vai caminhar em diversos pilares. Alguém tem dito para mim assim, mas você não diga muitas coisas não, porque alguém pode te copiar. Bom, eu preciso falar para o eleitor, preciso falar para o cidadão aquilo que a gente pensa nesse momento. Eu penso nesse momento que uma atuação parlamentar, ela precisa ter uma solidez e não se pendurar somente na questão das verbas parlamentares, né, que se coloca muito, né, emendas parlamentares. A nossa candidatura ela não vai transitar somente nisso. Mesmo até porque essas emendas parlamentares elas dependem sempre de contrapartida do município. Então, o que a gente precisa construir? Uma relação de trabalho afinada com o município. Ou seja, o deputado eleito, ele precisa ter uma agenda de trabalho com o executivo municipal e uma agenda de trabalho com os executivos municipais, dos prefeitos de nossa região, principalmente. É claro que nós vamos representar todo o estado do Rio de Janeiro. Esta agenda não será uma agenda fácil. Por que não será uma agenda fácil? Porque é uma agenda em que as 2 partes, tanto o representante federal, no caso do deputado federal, quanto os prefeitos, precisarão quebrar uma coisa chamada lado pessoal. Precisamos deixar de lado as paixões pessoais e trabalhar em benefício do comum. Eu, certa vez, falei para um prefeito, e sentado no gabinete dele, eu falei, prefeito, existe um grande problema que talvez o senhor não esteja detectando. Essas brigas pessoais, essas desavenças ideológicas até, não favorece nem a você e nem ao seu adversário. Vocês se sentem favorecidos, mas o homem público ele deve se sentir favorecido, ele deve se sentir bem quando ele consegue construir alguma coisa para a sociedade a qual ele representa. E eu falei para ele, a briga de vocês não resolve o problema de falta de estrutura, por exemplo, no loteamento Floresta, não resolve a falta de estrutura do loteamento Vale Radiante, não resolve o problema que nós temos no trânsito hoje tremendo, não resolve as questões do hospital. A briga do homem público não respeitando o eleitor faz com que o cidadão ele não conquiste aquilo que é direito dele. Porque no Pacto Federativo, o governo federal agora, por exemplo, bateu recorde nos repasses de recursos para os estados e para os municípios.
Se nós formos buscar, Nova Friburgo, por exemplo, no período da pandemia, recebeu recursos extraordinários. Esse dia nós tivemos aqui com o ministro Queiroga, que trouxe para Nova Friburgo 100 milhões de reais do governo federal, além do governo estadual. Por mais que não é o caso do chefe do executivo atual, mas por mais que muitos prefeitos tentem esconder a participação do governo federal, a participação com os recursos do governo estadual, há um mandato nosso, por exemplo, não, isso tem que ficar bem claro. Ficar bem claro a parceria. Por exemplo, se eu sou eleito na base do presidente Bolsonaro, o município precisa saber aquilo que o governo federal está investindo, aquilo que o governo estadual está investindo. Por exemplo, nós tivemos agora um investimento de parte dos recursos para a construção do Hospital do Câncer. Parte dos recursos. E a outra parte? Quem vai garantir essa outra parte? São os futuros parlamentares. Vai ser o futuro governador, que seja o governador eleito atualmente, que ele seja reeleito, mas isso tem que dar uma continuidade. E essa continuidade não ficará só no âmbito estadual. Ele tem que ter ação federal, porque um hospital, se for no nível do INCA, é um hospital federal. E um hospital federal ele é caro a manutenção. O hospital federal tem que ter concurso público federal. Tem que contratar médicos profissionais federais. E quem vai garantir, quem vai fazer esse diálogo? O próximo deputado federal. Se esse deputado federal tiver compromisso com Nova Friburgo, compromisso com a nossa região, já tiver sentido na pele o que a gente sente nesta área, por exemplo, da saúde, que se trata do câncer, nós vamos dar 100% ou mais um pouquinho para poder concretizar isto. Então, posto isto, eu digo que a nossa história já mostrou um pouquinho do que a gente é capaz. Por exemplo, o deputado ele pode construir uma agenda de trabalho com a Secretaria de Governo, a Secretaria do Município, que trata do planejamento, que trata da construção de projetos. Tem uma Secretaria Especial de Projetos. Eu fiz isso sendo vereador. Eu, sendo vereador, peguei minha estrutura de gabinete todinho e nós sentamos com a direção da Casa dos Pobres São Vicente de Paulo e estruturamos a parte documental, vamos dizer assim, e alcançamos recursos do Estado para a Casa dos Povos São Vicente de Paulo. A Associação de Esportes de Olaria, Cônego e Cascatinha não recebia 1 centavo de subvenção. Eu peguei a nossa advogada do gabinete, mais alguém ligado à área de controle e contabilidade, e nós conseguimos construir, né, o estatuto, fazer tudo direitinho, e passou a receber recursos do governo estadual. Eu tive uma ação muito forte no período em que o concurso de 1999 havia sido anulado e já fazia vários anos daquele imbróglio, daquele problema todinho. Um dia nós nos reunimos na Câmara com alguns vereadores e falamos, vamos a Brasília. Alguns disseram, não, não vamos não. Não vamos não, porque se cancelar o concurso, a culpa é nossa. Eu falei, mas não pode ficar desse jeito. E eu peguei e fui a Brasília, me reuni com a ministra Laurita Vaz, que hoje ela está no STJ, na época ela era relatora desse processo. Exatamente. E esse processo estava debaixo de 144 processos, a ministra ainda não tinha nem tomado conhecimento. Um concurso de 99, que em 2011 a ministra não sabia desse processo que estava lá em Brasília. Eu cheguei lá, fui recebido no gabinete dela, nos assentamos para uma audiência difícil de ser conquistada, e aí ela falou comigo, senhor Edson Flávio, por o senhor ter vindo aqui de Nova Friburgo, mostrado, levei recorte de jornais, levei toda a história do concurso público. Ela falou assim, ó, em 15 dias eu coloco esse projeto para votar. Colocou em plenário para votar, o ministro Napoleão Veloso, à época, pediu vistas ao processo e, após isso, veio desenrolando essa situação. Hoje, muitas pessoas não transferem esse crédito para o Edson Flávio, mas está na história. Ou seja, os mais de 3 mil concursados da Prefeitura de Nova Friburgo hoje tiveram seus cargos, tiveram seus cargos de volta, foram recuperados por conta de uma saída de um vereador que foi a Brasília, na cara e na coragem, e conversou com quem decidia, que era a ministra relatora do processo, que era a ministra Laurita Vaz. Então, as nossas ações proativas, elas já mostram um pouquinho daquilo que nós poderíamos fazer. E aí eu falo de projetos grandes também. Eu não falo de emendas para fazer um recapeamento, que é bacana você poder botar a cidade bonita. Mas eu falo de projetos estruturantes. Você pega, por exemplo, o prédio da fábrica Ipu. Poderia ser um centro tecnológico ali, né? Aquilo ali é uma novela, mas é um prédio que já fez parte da história de Nova Friburgo e que hoje está lá tudo quase abandonado. O governo federal tem recursos, mas para isso acontecer, o que vai ter que fazer? O deputado federal vai ter que sentar
sentar com a Prefeitura Municipal, vai ter que sentar com o Governo do Estado, vai ter que construir um projeto e levar o projeto para o Ministério das Cidades, Ministério da Ciência e Tecnologia, o que seja. Mas só que nós hoje temos algo muito interessante. A nossa candidatura, ela nascendo de fato dentro do partido, ela é uma candidatura que conversa com o Governo do Estado, que conversa com o Governo Federal, somos do mesmo partido, aliás, é um partido que está ajudando muito Nova Friburgo, né? O partido tem se envolvido muito nas conquistas para Nova Friburgo, e eu creio que nesse âmbito nós não teremos dificuldade. Conversar, a gente já conversa com todo mundo mesmo. Aliás, o Brasil, nesse momento de crise mundial, numa queda livre, os países da Europa, os países do Ocidente, estão vivendo uma situação difícil. E o Brasil hoje é o único país no mundo que conversa com o mundo inteiro. É o único país no mundo que tem as fronteiras abertas para alimentar o mundo inteiro. E é assim que nós devemos ser. Nova Friburgo, hoje, precisa recuperar o protagonismo, a liderança que já teve no passado. Não é possível que o município com 204 anos fique nas rodas, nos corredores da Alerj, nos corredores do Governo do Estado, tratado como um municípiozinho que vem completar voto das pessoas. Não, nós temos que dar um grito de independência. Esse grito da independência é, nós temos, volto a falar, um setor metal mecânico que abastece o Brasil, um setor de produção de flores que embeleza toda a nação, um setor de moda íntima que veste o Brasil inteiro, um setor turístico abandonado. Porque festa temporária não é política pública na área de turismo. Política pública na área de turismo é você tomar vergonha, ter recurso do Ministério do Turismo, pegar um helicóptero que seja, arrancar aquele cano que está jogado no buraco lá no Véu das Noivas e recuperar o Véu das Noivas. Aí eu vou dizer que você vai trazer de volta. É você poder ter um programa que você mantém o Colégio Anchieta aberto aos domingos, para que as pessoas possam visitar um patrimônio nacional, um patrimônio que é tombado, que é o Colégio Anchieta. Que você possa, por exemplo, ter lá a Pedra do Cão Sentado, que para você chegar lá, se você não tiver recurso, não tem nem linha de ônibus adequada. Então, Nova Friburgo ele não pode perder-se nas suas vocações. E quando você começa a fragmentar, você não tem um apoio ao friburguense. Você começa a jogar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você vai perdendo a característica, que é o que está acontecendo em Nova Friburgo. Nova Friburgo está perdendo a sua característica. E eu, como friburguense nato, eu sei que tem outras pessoas que não nasceram aqui, que amam tanto quanto eu, mas eu só não nasci aqui, não só nasci aqui. Eu vivo e, além de viver aqui, eu passei difíceis momentos para conquistar alguma coisa. E isso não pode se perder. Então, eu acredito, Zuri, que tudo vai acontecer após uma eleição. Só o fato de você querer se apresentar como alguém que ama essa cidade e que já tem um histórico de realização, um histórico de feito, um histórico de busca. Eu me lembro quando eu estava na Alemanha conversando com líderes de 30 países que eu levei os kits de Nova Friburgo para esses países todos. As pessoas ficam maravilhadas. Meu Deus do céu, que natureza exuberante, tudo maravilhoso. E como que está a Nova Friburgo? Né? Quem quer ver de verdade tem que andar de verdade na cidade. Nós não podemos ficar no corredor principal somente da cidade. Nós não podemos ficar nos bairros mais organizados da cidade. Nós precisamos andar a cidade como um todo. E andando a cidade como um todo, nós vamos ver que existe a necessidade de aporte de recursos, existe a necessidade de busca de recursos, e quando você sai de Nova Friburgo, então, que você passa o pedágio de Bom Jardim e que você começa a entrar por aí afora, aí você vai ver o declínio. Você vai ver a economia da agropecuária jogada por terra, a economia da produção de leite quebrada praticamente, as fazendas daqui até Macuco. Né? A cooperativa Leite Macuco tem que apanhar leite distante para trazer para a cooperativa, porque os pequenos produtores rurais que produziam leite aqui para baixo, está tudo quebrado. Companheiro, evidentemente que a sua participação foi e está sendo bastante esclarecedora. Não obstante você expor a sua trajetória na vida pública e, sobretudo, apresentar propostas que, caso seja aprovado em convenção
partidária, tendo seu nome homologado e sendo eleito, certamente poderá se debruçar sobre estes projetos em benefício de Nova Friburgo. E mais, caso seja eleito, em 2 de outubro, queremos tê-lo novamente conosco para reafirmar estes compromissos. Novamente, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentiram-se honradas com a sua ilustre presença. Sucesso e boa sorte. Muito obrigado. Eu que agradeço ao seu telespectador, respeito o seu telespectador e eu gostaria que o eleitor, que o cidadão entendesse uma coisa. A gente vai chegando a um período da nossa vida, né, que não é qualquer coisa que nos agrada. Uma cidade com 204 anos, como é Nova Friburgo, uma cidade histórica, que perdeu muito da sua história, uma cidade que perdeu muitos patrimônios visíveis até, mas eu acredito que a gente consegue voltar a esse protagonismo. Esse protagonismo não seria feito por mim, mas é um passo. Sem e dúvida. Esse passo é um passo que precisa ser dado. Então, eu agradeço por esta oportunidade, agradeço a TV Zoom e principalmente ao Zuri. Ia falar modesto porque... Somos companheiros. Agradeço ao Zuri, porque a gente já te admira há muito tempo, admira o seu trabalho há muito tempo e assentado aqui a gente fica mais completo. A recíproca é absolutamente verdadeira. Precisamos definitivamente encerrar a nossa jornada entendendo que, mais uma vez, cumprimos com a principal finalidade do programa Cidade Real, levar até você informação de utilidade pública, do seu interesse. Até porque você paga toda esta conta que, evidentemente, tem que, sobretudo, comprometer aqueles que se apresentam nas próximas eleições com Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.